Olá a todos, como vão? Então aqui para mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre daily routine, que é a rotina diária, como é que nós faremos isso, tá bom? Falar sobre rotinas. As rotinas diárias fazem parte de um tempo verbal, que é o simple present, que é o tempo que nós estamos estudando, que nós estamos assistindo às videoaulas e fazendo os exercícios, tá bom? Então a rotina diária, como o próprio nome já diz, é um conjunto de hábitos que as pessoas fazem o dia a dia, tá bom? Acordar, tomar café, ir à escola, assistir a videoaula do professor de inglês, enfim, tá bom? São as rotinas que nós temos diariamente. Como é que isso funciona? Deixa eu explicar aqui para vocês utilizando 3 quadrinhos em que uma moça, preste atenção nos desenhos, tá bom? A gente tem aqui uma cama, a gente tem uma televisão, a gente tem uma mesa. E a moça aqui, nesse primeiro quadrinho, está dizendo o seguinte: I get up at 6:30 a.m. Tá? Vamos seguir aqui, nesse segundo quadrinho. I get dressed and watch the news until 7 a.m. No terceiro quadrinho, I have breakfast at 7:05 a.m. Vamos lá, vamos entender aqui. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse IM, esse AM que aparece aqui o tempo todo, tá bom? I get up. Get up é uma expressão que significa levantar. Então eu levanto às 6:30 da manhã. Então uma rotina que ela tem. I get dressed, ou seja, eu me visto, e watch the news. A gente está vendo aqui a televisão e eu assisto as notícias até às 7 da manhã. I have breakfast at 7:05 a.m. I have breakfast, ou seja, eu tomo café da manhã às 7h05. Então essa é a rotina dessa moça aqui, tá certo? Todas as manhãs. Repare que está tudo no presente, tá bom? Os verbos estão no presente, são rotinas que ela faz, cotidianamente. Mas aqui eu quero explicar para vocês o que é esse IM, esse AM que a gente está vendo aqui. Não tem nada a ver com rádio AM, FM não, tá bom? Esse IM é o anti-meridian, que significa antes do meio-dia. E o PM, post-meridian, significa após o meio-dia. Ou seja, os horários em inglês a gente coloca o IM para referenciar qual é o tempo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. No caso, o IM aqui, antes do meio-dia, então 6:30 da manhã, tá bom? Vou dar um exemplo aqui pra gente entender melhor. It's 9 p.m. PM aqui, mais uma vez, não tem nada a ver com polícia militar, 9 da noite. Então, o que acontece? A gente usa isso aqui também porque na língua inglesa não tem o regime de horas que nós utilizamos aqui no Brasil, 21 horas, 19 horas, 18 horas, tá? Então, a gente precisa usar tanto o IM quanto o PM para saber em que turno a ação aconteceu, em que turno está o horário. Então, se tiver o PM logo após as horas, então significa que é 9 da noite, porque PM após o meio-dia. It's 2 p.m., 2 da tarde. It's 6 a.m., 6 da manhã, tá bom? Então aqui 6:30 da manhã, 7 da manhã, 7:05 da manhã, por isso tem um IM aqui no final. Tá bom? Ok? Então vamos avançar aqui para essas duas pessoas conversando. Obviamente foi antes do coronavírus, estão sem máscara, mas vamos lá. Nesse caso aqui o rapaz vai perguntar: What time do you get up? Ó, get up aqui aparecendo de novo. What time é uma expressão que significa que horas, tá certo? E o do nós já vimos nas aulas anteriores que o do nesse caso aqui é um verbo auxiliar para a forma interrogativa no simple present, então do não tem tradução. Que horas você acorda ou levanta, no caso aqui, tá bom? Get up, no caso get up, levanta. Que horas você levanta? Aí a moça responde: I usually get up early. Então essa é uma opção de resposta e tem outra opção: I get up at 7 a.m. Aqui na primeira ela dá uma resposta um pouco mais vaga, digamos assim, eu geralmente acordo cedo, mas ela não diz que horas, E aqui ela é mais específica. I get up at 7 a.m., ou seja, eu acordo às 7, ou melhor, eu levanto às 7 da manhã, tá bom?
ok? Aqui na língua inglesa nós temos um verbo específico para acordar, tá bom? Uma expressão específica para acordar. Vamos seguindo então aqui. What time do you have breakfast? What time a gente já viu o que é. Do you nós já sabemos. Have breakfast nós também vimos, né, recentemente. Que horas você toma café? Que horas você toma café? I have breakfast at 7:30 a.m. Ou seja, eu tomo café da manhã. Breakfast é o café da manhã, o de jejum. Eu tomo café da manhã às 7:30 da manhã. Tá bom? Eu vou explicar por que esse have está aqui, tá bom? Esse have que você aprendeu em séries anteriores, que have significa ter, tá bom? Só que nem sempre a gente vai traduzir no pé da letra esse verbo aqui, tá bom? How do you go to school? How do you go to school? Aqui só mudou um pouco a interrogativo hoje, né? Aqui nós tínhamos what time, agora how. Como você vai para a escola? Como você vai para a escola? Então a moça responde: I go to school by bus, ou seja, eu vou para a escola de ônibus. I go to school by car, eu vou para a escola de carro. I go to school on foot, ou seja, eu vou para a escola a pé. São 3 formas aí que a gente pode se locomover, mas tem bicicleta também, né? Enfim. Go é um verbo que a gente conhece, tá bom? Principalmente quem joga videogame, no início do jogo aparece a expressão go. Go não é o go, né, do futebol. Go significa vá, siga, porque ele é o verbo ir, tá bom? Então, eu vou. Por favor, não traduzam, né? Não façam a conjugação aqui de forma errônea, tá bom? Go significa ir, então eu vou para a escola de ônibus, de carro ou a pé, tá bom? Vamos seguindo aqui, mais uma vez, what time apareceu novamente. What time do you usually go to bed at night? Nossa, professor, mas que pergunta longa. Então vamos lá. What time do you usually go to bed at night? At night é uma expressão que vocês conhecem também, tá certo? Night, só você lembrar do good night, que é o boa noite. Então, at night, à noite. Ele está perguntando que horas você geralmente vai para a cama à noite, tá bom? Que horas você vai dormir? No caso aqui seria a forma mais brasileira de dizer, tá bom? Se bem que dá para fazer também, a gente usaria outro verbo aqui, mas é uma forma comum de se dizer em inglês, go to bed, para se referir a dormir, tá bom? Então, I never go to bed before midnight. I never go to bed before midnight. 2 palavrinhas aqui para a gente recordar, tá bom? Never, que significa nunca, e before, que significa antes, tá? Never, nunca, before, antes. Eu nunca vou para a cama antes da meia-noite, midnight, tá? Então, go, o verbo ir novamente aparecendo aqui, tá bom? Então, o que a gente acabou de ver é um diálogo, né, sobre a rotina de uma moça perguntada, está aqui várias perguntas sobre a rotina e aqui respostas sobre a rotina da moça, e que vocês podem perceber muito bem que todas as construções aqui, tanto as perguntas quanto as respostas, estão no presente, tá bom? Não tem passado, não tem futuro, não tem o que você fez ontem à noite, o que você vai fazer amanhã, não. Sempre no presente. Que hora você toma café, como você vai para a escola, todas elas referentes a hábitos, tá certo? Porque o Simple Present também refere-se a esses hábitos, ok? Vamos avançar aqui para o seguinte, eu quero explicar uma coisa para vocês. Have breakfast, have lunch, have dinner. O que acontece aqui? Breakfast é o café da manhã, de jejum. Lunch é o almoço. Não vá confundir com a merenda, tá certo? Lunch lembra muito lanche de merenda, tá certo? Mas lunch é o almoço. Dinner, que é o jantar. Have breakfast, have lunch, have dinner. Tomar café, no caso tomar o café da manhã ou tomar o de jejum. Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar. O que acontece é que esse have aqui, antes das refeições, ele está substituindo 2 verbos. Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente entender melhor.
tá? Daqui a pouco eu volto para esse cartoon, mas repare aqui, have, ele vai funcionar como substituto do verbo to eat, que é comer, e to drink, que é beber, tá bom? Então aqui o have, ele não vai ter uma tradução ao pé da letra ter, tá bom? Então, have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. Have dinner, jantar. Ok? Tome cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas traduzem de uma forma, né, literal, né? Ter café da manhã, ter almoço, ter jantar. Bom, evitem. Tomar café, almoçar, jantar. Ok? Olha o exemplo aqui desse cartoon. Repara só nesse cartoon, você está vendo aqui uma mulher com uma xícara de café bem grande, né? Acho que ela gosta muito de café. E o rapaz aqui olhando com uma cara não muito feliz. Ela pergunta, what's the problem? Qual é o problema? I always have only one coffee every morning. I always have only one coffee every morning. Primeiro vamos lembrar aqui, tá certo? O que significa always. Significa sempre. Não se esqueça dessas palavras, tá? Always, que é sempre, never, que é nunca. Então veja, eu sempre, o have está aqui, tá certo? Coffee é a bebida. Então eu sempre tomo apenas um café toda manhã. Eu sempre have coffee, eu sempre tomo apenas um café toda manhã. Ok? Então aqui é uma rotina também. Essas expressões como, por exemplo, always, que significa sempre, refere-se a uma rotina. Every, toda manhã. Every morning, toda manhã. Se fosse every night, toda noite. E assim por diante, tá bom? Every também refere-se a uma ação que ocorre o tempo todo, uma rotina, tá bom? Duas outras palavrinhas para a gente lembrar, que são after, significa depois, e o before, que é antes, tá bom? Não se esqueçam. Deu para entender aqui como é que funciona, tá certo? Have breakfast, have lunch, have dinner, tá? Então, jantar, almoçar, tomar um café da manhã, ok? Vamos seguindo, vocês estão vendo aqui uma série de daily routines, ou seja, rotinas diárias. Nós vimos algumas, né? Nós acabamos de ver o que significa have breakfast, have lunch. Algumas vocês conhecem, está muito evidente, né? Até pela ilustração, watch TV, assistir TV e assim por diante, tá? Muito fácil quando você tem as imagens aqui relacionando. Então você tem a imagem e logo abaixo a rotina em inglês. Eu vou disponibilizar essa imagem aqui pra gente também, tá? Porque aqui a gente tem 15 rotinas, mas a imagem original tem um pouquinho mais, tá bom? Para nos fornecer um vocabulário interessante. A gente está aprendendo vários verbos aqui e suas funções, tá bom? A gente já viu o que significa go, o verbo to go, que significa ir. A gente já viu o que significa watch, que é assistir. A gente viu um outro modo, como funciona um have, né? Nesse caso aqui, acompanhado de uma refeição, tá bom? E assim por diante. Porque a atividade que vocês vão fazer refere-se a este quadro aqui. Deixe-me explicar. Esse quadro está aqui, tá bom? Vou passar para vocês. Vocês vão fazer uma tabela, cujo título é Daily Routine, ou seja, rotina diária, tá bom? Essa tabela eu vou ensinar para vocês como é que faz a tabela, tanto no aplicativo do Google Docs, que está em todo, né, tá na nuvem do Google, tá bem fácil, vou explicar para vocês. Então vocês vão fazer uma tabela e dividir em duas colunas, coluna 1, coluna 2, tá certo? No caso aqui são 15 rotinas, então você deveria colocar 15 linhas aqui, mas como tem mais, por exemplo, se forem 20 rotinas, então serão 20 linhas. Então é uma tabela com duas colunas e entre 20 ou 30 linhas, tá bom? Então você vai fazer o que? Você vai pegar as rotinas que estão em inglês, colocar de um lado a rotina, ou melhor, a expressão em inglês, e logo ao lado vai colocar a tradução delas, tá certo? Se você quiser usar um recurso de tradução, tá? um tradutor eletrônico ou o próprio dicionário, fique à vontade. Mas procure verificar pelas imagens, tá certo?
Procure observar as ações que estão acontecendo aqui e aí fazer a tradução que vocês encontrarem de forma adequada, tá bom? Um outro exemplo aqui, peguei a expressão do homework, que está aqui, tá bom? Do homework significa fazer o dever de casa, ok? Que é justamente o que está acontecendo na ação aqui. Então vocês vão preencher a tabela com todas as rotinas que eu vou disponibilizar na imagem, tá bom? E aí você vai fazer ou no aplicativo, que eu vou passar para vocês, tá? Que eu vou explicar, você não tem que instalar nada, já está no Google, tá? Você tem aí, tá com seu celular, tá com seu tablet, tá com seu notebook, tá no Google, né? Não precisa instalar nada, não se preocupe. Se por algum motivo você não conseguir fazer essa tabela no Google Docs, que eu vou passar para vocês, vou ensinar para vocês, então vocês vão fazer no caderno uma tabela, de um lado as rotinas em inglês e do outro as rotinas traduzidas para a língua portuguesa, tá bom? No caderno mesmo. E aí como é que vocês vão entregar? Quem vai fazer no caderno vai tirar foto, quem for fazer no Google Docs vai enviar por e-mail. Tanto a foto quanto o Google Docs vocês vão enviar para esse e-mail aqui, que é o meu e-mail institucional, que é o jaime.barreiros@enova.educa. Aqui foi o corretor, tá, gente? Mas na verdade não tem a cedilha nem um tio, tá? Então educacal.ba.gov.br. Então, tanto quem for fazer pelo Google Docs, tabela, ou quem for fazer no caderno, vai tirar a foto e vai mandar para esse e-mail aqui, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida revisa ou então pergunta no mural e a atividade também tá aí, ok? Então é isso aí, pessoal, se cuidem, até a próxima, goodbye, see you.